Boa tarde a todos e a todas. Sou Renato Zerbini Ribeiro Leão, amigo, colega da professora Marielle Maia. Também PhD em Direito Internacional e Relações Internacionais. Atualmente membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, sendo o seu atual presidente, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com os alunos e as alunas da professora Marielle de organizações internacionais algumas características desse órgão internacional que é o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, o qual chamarei de SEDESC. O SEDESC é um órgão de supervisão internacional do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um tratado internacional multilateral de direitos humanos, um dos pilares da Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas, que, ademais desse PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também compreende o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é supervisionado pelo Comitê de Direitos Humanos, e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse conjunto de documentos é o que é conhecido como Carta Internacional de Direitos Humanos. E vejam que interessante, porque essa carta ela está composta da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que enquanto fonte do direito internacional público, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e por outras fontes do direito internacional público, que são os tratados internacionais multilaterais, como o caso do PIDESC e do Pacto Internacional de Direitos Humanos. Centrando no PIDESC, o PIDESC ele é supervisionado pelo SEDESC, que foi criado pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, um órgão principal, conhecido como ECOSOC, que tem a função de supervisionar esse pacto internacional que trata de direitos que atualmente estão em voga, como podem ser a igualdade entre homens e mulheres, o princípio da igualdade e da não discriminação, direito ao trabalho, saúde, higiene no ambiente do trabalho, direito à educação, direito ao transporte, direito à moradia adequada, direito à cultura, à ciência como direito humano. Inclusive, agora em 2020, no início do ano, nós aprovamos uma observação geral, que é um documento que o comitê prepara, explicando para a comunidade internacional, os estados, a sociedade civil organizada, o mundo acadêmico, o que é que o comitê entende por cada um desses direitos. E a observação geral aprovada esse ano foi justamente sobre ciência e direitos econômicos, sociais e culturais. Vejam vocês que interessante, né? Na página do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vocês terão lá as observações gerais do comitê. Não são muitas, são 27, vocês poderão conhecê-las todas. Uma delas é sobre a ciência, outra é sobre água, educação, saúde, princípio da igualdade e da não discriminação. Então, ademais de interpretar os direitos contidos no PIDESC, o comitê ele também celebra diálogos construtivos com os estados que são partes do PIDESC. Os estados, quando eles celebram esse tratado internacional, o PIDESC,
ao cabo de 5 anos, eles têm de enviar o seu relatório de cumprimento. Como é que eles estão cumprindo internamente aquele tratado internacional, como é que eles estão internalizando os artigos desse tratado internacional. Então, os estados eles enviam esses relatórios oficiais. O comitê também recebe das ONGs, da sociedade civil organizada, os chamados relatórios sombras, né? Que são relatórios que contêm a visão das ONGs, da sociedade civil, acerca do cumprimento pelos estados desses direitos. De modo que o Comitê DESC está composto por 18 especialistas na matéria, eleitos à luz da divisão geográfica das Nações Unidas, né? São representantes da Ásia, Europa, África, América Latina. Então, nós vamos justamente verificar se os estados eles estão internalizando os artigos desse tratado internacional, do PIDESC, em um primeiro momento, recebendo esse relatório oficial, né, o primeiro ao cabo de 5 anos de ratificado o tratado, e de posse dessas informações, relatório oficial e relatório sombra da sociedade civil, nós celebramos o diálogo construtivo com os estados partes, onde os estados eles enviam as suas delegações oficiais, geralmente capitaneada por um dos ministros das pastas, né, direitos sociais, econômicos, saúde, educação, transporte, enfim, e técnicos de todas as áreas conexas, inclusive orçamentárias, para saber como é que o Estado ele pensa em materializar esses direitos. Uma vez celebradas esse diálogo construtivo, surge um outro produto do Comitê DESC, que são as observações conclusivas. É um documento mediante o qual o comitê ele demonstra uma preocupação com relação a um direito que está sendo, digamos, pouco internalizado e, ademais da preocupação, uma recomendação. O que é que o Estado poderia fazer para sobrepassar essa laguna com relação a esse direito? Então, as observações conclusivas, elas têm esse condão de preocupação e recomendação. Recentemente, em 2015, também já está em vigência o protocolo facultativo ao PIDESC. Esse protocolo facultativo ao PIDESC, ele permite com que o comitê ele também resolva casos. Então, para esses estados que, ademais de partes do PIDESC, são também partes do seu protocolo facultativo, o CDESC se transforma em um órgão quase que judicial, porque aí ele vai dizer que o Estado em questão violou ou não o artigo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então vejam que interessante, né? Hoje são aproximadamente 170 os estados partes do PIDESC. Desses 170, apenas 30 celebraram o protocolo facultativo. Então, 170 tem que passar por esse procedimento do envio de relatórios oficiais, e os 30 que são parte do protocolo facultativo, os seus cidadãos, ademais, podem enviar denúncias individuais. E essa é importante. O CDESC é o primeiro órgão internacional a receber denúncias individuais por violação de direitos econômicos, sociais e culturais, né? E nós temos casos interessantíssimos que envolvem direito à moradia adequada, direito à saúde sexual e reprodução assistida das mulheres, em conexão com o direito à saúde. A lógica para aqueles estados que têm que enviar os seus relatórios o relatório inicial, então, é enviado ao cabo dos 5 anos de cumprimento da ratificação do Tratado Internacional. Aí nós temos o relatório inicial e depois, a cada 2 anos, os estados têm de enviar os seus relatórios de segmento, de modo que aí há um diálogo interativo com os estados que são partes do
PIDESC, né? Então, aí vocês já conhecem que o SEDESC, que é um órgão internacional, ele produz as observações gerais, as observações conclusivas, depois do diálogo com os Estados-partes, as suas decisões, as comunicações individuais recebidas dos cidadãos daqueles estados que são partes do protocolo. Ele também produz as suas declarações, que são documentos mais curtos que as observações gerais e que tem a ver com temas da atualidade, como podem ser migração, refúgio, dívida externa, e que servem para recordar aos estados as suas obrigações para com aquela temática específica. E, ademais, também existem as cartas do presidente, né? Porque, como o SEDESC ele é um órgão que sessiona esporadicamente, né? Não é um órgão permanente, o comitê não está sempre reunido, de modo que o presidente, eventualmente, poderá lançar uma carta aos estados recordando algumas questões, como foi o caso da carta de 2012 do presidente do comitê DESC, recordando aos estados que ainda em épocas das crises mais severas econômicas, os estados não podem abaixar os seus estándares de proteção com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, né? De modo que o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas é o órgão de supervisão do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que existe no sistema da Organização das Nações Unidas, né? É interessante porque nessa existência está aí também a afirmação do indivíduo como um ator principal das relações internacionais, já que ele pode levar o seu Estado a ter que responder internacionalmente porque o seu Estado violou um dos artigos do Tratado Internacional, do PIDESC. Essa é a chamada capacidade processual, é o que faz com que o indivíduo seja concebido como sujeito do direito internacional público e ator principal das relações internacionais, né? Hoje em dia, não reconhecer o indivíduo como sujeito do direito internacional público não se trata mais de um debate acadêmico, é um terrível erro crasso. É um erro não reconhecer o indivíduo como sujeito do direito internacional público, porque são várias as fontes do direito internacional público que assim já reconhecem. Jurisprudência internacional, decisão de órgãos internacionais e a doutrina mais qualificada, como a doutrina do nosso querido professor Antônio Augusto Cansado Trindade. De modo que eu desejo a todos e a todas vocês um excelente curso de organizações internacionais, sobretudo porque está sendo oferecido pela professora Marielle Maia, e um grande abraço a vocês e um abraço saudoso e fraternal à professora Marielle Maia.